Então, exercício 4, item C, a gente tem y' vezes tangente de x igual a y, essa é a nossa equação diferencial, só que, além disso, a gente tem uma condição aqui. Vou chamar de condição de contorno, porque não é uma condição inicial, porque a gente está falando de tempo aqui, mas a gente tem uma condição que é que o valor dessa função y em π sobre 6 tem que ser igual a menos 1/2. Então, isso aqui é um problema de valor inicial, ou talvez melhor, um problema de valor de contorno, nesse caso, ok? Então, nesse problema de valor de contorno, vamos fazer algumas considerações iniciais, tá? Colocando essa equação na forma normal, ou seja, y igual a alguma coisa, a gente vai ter que isso é 1 sobre a tangente de x vezes y, tá? Para garantir que a gente tenha soluções, tá? A gente vai ter que trabalhar num intervalo onde a gente tem que garantir que nesse intervalo a gente vai conter o ponto π sobre 6 e ainda mais que este coeficiente daqui seja contínuo nesse intervalo inteiro, tá? Então, o que acontece? Para que a gente tenha continuidade, a gente tem que avaliar três coisas diferentes, tá? A tangente, a gente sabe que ela é definida como o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Só que o cosseno, ele é igual a zero para x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2, mais todos os múltiplos, mas pra gente só importa isso aqui. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque eu estou dizendo que a tangente, tá, ela é contínua em menos π sobre 2 até π sobre 2. E por que a gente está pegando isso aqui e não π sobre 2 até 3π sobre 2 e etc? Porque o nosso ponto inicial aqui está contido nesse intervalinho aqui. Porque π sobre 6 é menor que π sobre 2 e é maior do que zero, tá? Então, a princípio, a gente está nesse intervalinho aqui. Só que tem um problema ainda. Porque 1 sobre tangente de x não faz sentido quando a tangente de x é igual a zero também. E como a gente está nesse intervalo daqui, a gente sabe que a tangente de zero é igual a zero. Então a gente não pode ter esse ponto x igual a zero. Só que a gente tem que garantir que o nosso π sobre 6 ainda está aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que cortar esse intervalo no zero. Porque assim a gente garante que nunca vai ter tangente de zero aqui embaixo. E, além do mais, a tangente vai ser contínua e ainda vai conter o π sobre 6, que é onde a gente tem que trabalhar. Então, o que acontece? A gente vai escolher que os nossos pontos x vão estar entre 0 aberto e π sobre 2. Por quê? Porque assim eu não tenho zero, então não tenho problema de 1 sobre 0 aqui. A tangente vai ser contínua nesse ponto, nesse intervalo todo aqui, e ainda por cima vai conter o π sobre 6, que é o que a gente queria. Então o nosso x vai estar nesses valores aqui e a nossa solução vai ser válida para esse intervalo, a princípio, tá? Então vamos agora resolver a equação. Então, adicionando o nosso intervalo de definição aqui, como a gente tinha discutido antes, vamos partir para resolver a equação de uma vez, então. Colocando na forma normal, que também vai ser a forma normal separável, o que a gente vai ter? A gente vai ter que y' é 1 sobre a tangente de x vezes y. Função de x, função de y. Que valores de y fazem a função de y, que é simplesmente y zerado? É y igual a zero, tá? Então a nossa primeira solução é y igual a zero para todo x de 0 até π sobre 2, ok? Beleza, com isso aqui a gente tem a primeira solução. Agora, supondo que y não é identicamente zero, a gente vai partir para resolver. Então,
dy dx, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por y e vou passar o dx para o outro lado. Ficar dx sobre tangente de x. Daí a gente integra. dy sobre y é igual à integral de dx sobre a tangente de x. Tá? A primeira é tranquila, a gente sabe que isso é o logaritmo natural do módulo de y. E a segunda, ela não é tão tranquila, mas também dá para resolver ok. A gente só faz essa observação, né? A tangente, ela é seno sobre cosseno. Então, 1 sobre tangente é cosseno sobre seno, tá? Então, essa integral dali vai ser cosseno de x sobre seno de x dx. Aqui dá para fazer de vários jeitos, mas a gente pode definir que u é igual ao seno de x. Então, o du vai ser cosseno de x dx. Então, o que acontece? A gente vai ter que cosseno de x dx, a gente viu que é du, e o seno, que é u. Então, isso aqui é o logaritmo do valor absoluto de u, mais uma constante, a gente vai inserir depois, e, portanto, é o ln do valor absoluto do seno de x. Ok? Então, isso daqui, ln de valor absoluto de y, é igual a ln do valor absoluto do seno de x mais uma constante de integração. Tá? Com isso daqui, o que vai acontecer? A gente, levando em consideração que a gente está trabalhando com x entre 0 e π sobre 2, a gente nota que o seno é sempre positivo ou igual a 0, ou nem isso na verdade, porque seria igual a 0 se tivesse o 0 aqui, mas a gente não tem. Então ele é sempre positivo. Tá? Então a gente pode tirar o valor absoluto daqui. O que vai acontecer então? A gente vai ter, já tomando exponencial, e na ln do valor absoluto de y é igual a e na ln do seno direto, porque o seno é positivo, vezes e numa constante, que vai ser uma constante também. E na ln é igual a só o argumento. Aqui, então, vai ser igual a uma constante vezes o seno de x, ok? E, então, y vai ser mais ou menos isso aqui, dependendo da nossa condição inicial aqui, ok? Então, vai ser seno, chamei de c de novo, uma constante arbitrária, vezes seno de x. Essa constante vai ser determinada a partir dessa condição de contorno aqui. Então, o que acontece? A gente sabe que y de π sobre 6 é igual a menos 1/2. Tá? Mas y de π sobre 6 é simplesmente c vezes o seno de π sobre 6. Ok? Em graus, isso, né? π sobre 2 dá 90 graus. Então, π sobre 6 são 30 graus, o seno de 30 graus é 1/2. Tá? Então, isso daqui é c sobre 2. E a gente sabe que isso tem que ser igual a menos 1/2. De onde sai que o c é igual a menos 1. Então, a nossa solução para esse problema de valor de contorno aqui é menos seno de x. Isso aqui, só para ser completo, de 0 até π sobre 2. Ok? Então, o exercício está resolvido.